Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Salam Shalom, meus irmãos internautas, boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso espaço, o Encontro com o Sagrado. Recebam as minhas mais sinceras e puras vibrações de paz, luz, harmonia, saúde e prosperidade sempre. Ara Anauã. Os nossos agradecimentos aos nossos irmãos internautas que estão sempre conosco, que estão fazendo com que esse programa realmente seja o sucesso que realmente ele está sendo. Em nível internacional, aos nossos irmãos brasileiros que estão aí nos acompanhando em outras esferas internacionais, aos nossos irmãos em nível nacional, de outros estados, de outras cidades, e aos nossos amigos templários que têm contribuído, que têm realmente feito com que esse projeto cada dia mais pegue força e realmente ele apareça, seguindo o propósito que é fazer com que o sagrado que está inerente a nós, o sagrado que habita em mim, o sagrado que habita em você, possam se comungar, possa se convergir. Para aqueles que quiserem maiores informações sobre como ser um amigo templário, como participar do programa Encontro com o Sagrado, por gentileza, façam um contato conosco pelo e-mail o_sagrado@hotmail.com. Repetindo a vocês, o_sagrado@hotmail.com. E mais uma vez, seguindo a nossa agenda espiritual, nós vamos ter atividades espirituais amanhã lá na Cabana do Pai Benguela, na Rua Almirante Lobo, numeral 981, a partir das 20h30, aonde o Pai Diamantino vai estar lá com todos os membros da espiritualidade, esperando você para comungar o sagrado no dia de amanhã. Sábado, dia 26, nós vamos ter lá no Templo de Fundamentos Umbandísticos do Caboclo Ogum Beiramar, sábado, dia 26, a partir das 18h, na Rua Hamilton Prado, 306, na Vila Formosa, em São Paulo. O sacerdote é o Pai Jean, e maiores informações www.ogumbeiramar.com.br, sábado a partir das 18h lá na Vila Formosa. E também nós vamos ter também no sábado dia 26, aqui na cidade de Osasco, no Conjunto IAPI, no Jardim Piratininga, na Rua Rio Piracicaba, numeral 144, lá na Confraria Senhora da Luz Velada, Templo de Umbanda do Caboclo Ariaguaçu. Lá nós vamos estar com o Pai Davilson, que é essa pessoa que vos fala, junto com todos os confrades, fazendo mais uma vez o trabalho da expressão da espiritualidade e do sagrado. Hoje nós vamos ter uma entrevista bastante significativa. Nós estamos aqui hoje com o nosso irmão planetário, o Douglas Bardellini, que é ator, é um grande profissional circense, e vocês podem estar perguntando, o que isso tem a ver com o sagrado? Muito. O trabalho que ele desenvolve, como ele expressa o sagrado por intermédio da arte circense. Só para deixar esse gostinho de abertura para o próximo bloco da entrevista, nós temos na carta de apresentação dele o seguinte: sou ator, palhaço, trapezista e arte educador. Acredito na arte como ferramenta de transformação. Acredito na arte como meio de revolução. Para mudar algo, é preciso começar cedo, começar pela educação, pela forma cultural do cidadão. Sendo assim, utilizar a arte pode, por se tratar de uma disciplina que trabalha com a coordenação motora, lateralidade, espacialidade, autoestima, integração e etc. Durante anos de minha vida, utilizei a arte como ferramenta para minhas transformações pessoais. Hoje, faço isso para o próximo.
Sentiu a expressão do sagrado? Sentiu o sagrado que vibra nele, que vibra em nós? Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos estar juntos para essa magnífica entrevista que com certeza vai agradar você que está me recebendo aí na sua casa mais uma vez. E por favor, não saia daí. Namastê. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Salve, meus irmãos! Voltamos para o nosso espaço sagrado e nós estamos aqui com o Douglas Bardellini para a gente conhecer o trabalho dele, a expressão do sagrado pela arte circense, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre esta manifestação que infelizmente ainda não está sendo muito bem visualizada. Então a gente tem que trabalhar para que a gente consiga expressar de verdade essa arte, essa manifestação da espiritualidade por intermédio desse trabalho maravilhoso que o Douglas está desenvolvendo. Douglas, seja muito bem-vindo. Primeiro nós queremos agradecer a sua presença e, por favor, fique à vontade para se apresentar para os nossos amigos internautas. Eu que agradeço o convite, faço assim de coração aberto. Sou Douglas Bardellini, ator, professor de teatro, de dança, professor de circo, sou palhaço, faço maquiagem cinematográfica, faço poesia, eu sou artista. Vivo intensamente de arte desde os meus 13 anos de idade. Que beleza a gente conseguiu ouvir falar, você fala assim, sou palhaço. Infelizmente, hoje em dia na sociedade ficou tão pejorativo de uma forma negativa, né, que eu tinha até comentado com você antes do programa, é muito comum a gente na infância, a gente ir para o circo e a gente ria com os palhaços. Está faltando esse resgate, né? Douglas, perceba algumas palavras muito importantes que você coloca na sua carta de apresentação. Como ferramenta, transformação, revolução, educação, cultura, disciplina, autoestima e integração. E a gente observa que essas palavras vêm muito de encontro com o nosso programa. Quando e como ocorreu o seu despertar pela arte? Aos 12 anos de idade, a minha família já tinha um histórico, né? Meu bisavô se chamava João da Fita. Ele era o cara que levava aqueles rolos de filme para cidadezinhas no lombo das mulas antigamente, para que as pessoas pudessem ter acesso ao cinema. Posteriormente, a minha avó, que cantava nas rádios, depois os meus tios, meu pai, que cantou foi o último a parar de cantar, e um primo que começou a fazer teatro, me incentivava, me ajudava, eu decorava textos, essas coisas, mas eu não sentia muita afinidade. Até um belo dia, decidi fazer um teste, porque na verdade eu já era artista sem saber, eu precisava pisar no palco, até aquele dia. O dia que eu pisei no palco, há exatos 23 anos atrás, com o meu primeiro professor de teatro, Geraldo Sol Moreira Brito, aí foi paixão,
à primeira vista. Eu pisei e senti que aquilo era o que eu queria fazer e que eu dedicaria a minha vida em função da arte. Essa arte vem de uma família circense ou não? Não. Na verdade, o meu histórico com o circo profissionalmente, ele é recente. Ele acontece há pouco mais de 6 anos. Tive experiências com circo, eu fiz algumas oficinas circenses na Bahia, quando eu morava lá, porque eu morava na Bahia, mas o foco ainda não era circo. Eu fazia teatro, porque teatro para mim era rendável, era onde eu tirava meu sustento, aquela coisa toda, e dança porque me favorecia muito. E o circo foi uma oportunidade que eu tive já aqui em Osasco, através da Secretaria de Cultura de Osasco, que ofereceram algumas bolsas para alguns alunos. Eu, como professor de teatro, também fui contemplado com uma bolsa e fui conhecer o Picadeiro Circo Escola, onde fiz a primeira aula. E aí, assim como o meu primeiro dia que pisei no palco, foi o primeiro dia que eu coloquei a mão no trapézio no circo. Quanto tempo faz isso? Vai fazer 6 anos. 6 anos? Como eu disse, eu tive contatos anteriores com o circo, mas profissionalmente, estudar, formar, foi há 6 anos atrás. Mas Douglas, por que a escolha do circo como atuação? O circo muitos atores procuram o circo para um complemento da arte, né? Você traz uma vivência boa, né? A experiência de palco da arte, e você traz a arte agora para o palco de circo, que são distintos. Justamente. E eu vi numa época, numa fase muito legal, né? Eu faço parte do circo contemporâneo, do circo novo, né? Eu não sou tradicional de circo, eu estudei numa escola de circo e me formei numa escola de circo. Isso antigamente não acontecia. As pessoas, circense era obrigatório nascer numa família circense, conviver, viver de circo para ser um artista circense. E em poucos casos você seguia o circo, aquela coisa, né? As mulheres que costumavam fugir com os trapezistas, os rapazes que iam atrás das contorcionistas e vice-versa, que é uma história, isso é real. Mas hoje em dia existem meios para que você possa estudar arte circense. E foi justamente por essa que eu me identifiquei, de poder estudar algo que já me favorecia. O fato de gostar, de ser apaixonado, sim, era pouco. Eu tinha que fazer parte, eu tinha que ter um pouquinho na minha mão ali do meu fazer artístico também no circo. E o circo contempla todas as artes, a música, a dança, o teatro principalmente, né? Acho que esse foi a grande questão mesmo, para eu fazer parte, para entrar no circo de vez. Douglas, na sua ótica hoje em dia, se a gente for buscar a história do circo, há um período que ele está num apogeu, acontece o perigeu, ele desaparece e hoje ele está retornando novamente para a sociedade. Qual é a cara desse novo circo que está voltando para a sociedade hoje em dia? É um circo contemporâneo, um circo novo, mas com uma raiz muito forte, muito imponente do circo tradicional. Né? O circo tradicional, ele impera. A arte circense, ela existe há milhares de anos, né? Uma coisa que começou muito antes do que a gente imagina. Eu tenho 34 anos de idade, conheço o circo desde criança, acho que nós havíamos comentado anteriormente. Eu ia para o circo para ver os animais. Os circos eram grandes zoológicos, né? Quando o circo chegava, as pessoas, quero ver o leão, quero ver a girafa. Eu já tinha uma afinidade com os artistas, sempre fui mais no foco de ver o artista, o trapezista, o equilibrista, aquelas coisas todas. E o circo hoje em dia, é possível que você estude a arte circense e se profissionalize. Grandes circos, eu vou até citar, porque não há problema nenhum em citar o Circo de Solé, foi um circo que abriu um grande leque para que as pessoas pudessem ir para o circo na intenção de ver o artista circense. Fato. Valorizar o ser humano, a pessoa que está agindo, não o animal domesticado, amestrado, aquela coisa toda. As pessoas vão para o circo hoje para ver o artista. E aí o artista tem que se superar. Então o artista circense também teve que reestudar e até hoje ele está buscando para que ele faça parte do mesmo quadro. Senão aquele artista também antigo que enxerga de uma forma só também não consegue permanecer no mercado. O mercado exige muito mais hoje. O artista hoje circense precisa estudar muito mais do que se estudava antigamente, se profissionalizar, ter toda uma questão burocrática hoje para que ele possa ter acesso aos meios financeiros, mesmo ser aprovado em projetos, sim, trabalhar, senão ele fica inerte, ele fica boiando como um iceberg, esperando que um amigo ou outro te dê o compromisso de um espetáculo, de um show. Então assim, eu faço questão inclusive de fazer parte desse circo novo. Futuramente vão ouvir falar, talvez não ouçam o meu nome, mas vão saber que uma geração de artistas como eu fizeram parte de um movimento para que o circo permanecesse, para que o circo prevalecesse e que não acabasse de forma alguma, que o circo tivesse força para ficar por muitos e muitos anos. Mas o seu nome já aparece meu querido, seu nome já aparece. Douglas, eu vou fazer uma pergunta, pelo seu perfil já sei qual é a resposta, mas vamos dividir isso com os nossos amigos internautas. Sim. Em sua concepção, a arte transforma o ser humano. Como? Transforma. Eu brinco com os meus alunos que eu falo que teatro é a solução para tudo. Porque eu acredito na comunicação.
comunicação, aqueles velhos ditados que diz quem tem boca vai a Roma, são coisas que ficaram na minha memória desde a minha infância. Por que a arte transforma? Porque a arte trabalha com a sensibilidade. Você tem que ser sensível para lidar com a arte. Você não pode ser uma pessoa fechada, sabe, que só tem um horizonte, que não consegue usar a visão periférica, perceber que as pessoas estão do seu lado. Sensibilidade. Né? Para o artista, ele tem que ser... Você pode colocar um cachecol, um óculos escuro, empinar o nariz e se colocar como uma pessoa metida, orgulhosa, como quiser. Mas para você estar atuando, você tem que ser humilde. Você não está sozinho. Eu brinco que eu falo, ninguém faz arte para si. Ninguém quer fazer teatro ou dança. O poeta que, enclausurado num quarto, escreve suas poesias, seus textos, ele quer aquilo para que as pessoas possam ter acesso depois. Então, transforma. Eu sou um transformador. A minha carreira, tudo que eu tive como educador no teatro, na dança, hoje em dia no circo, eu transformo as pessoas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor, Douglas. Eu tive a oportunidade de trabalhar como professor de teatro em escolas de teatro. Os alunos iam para fazer teatro, mas você dando aula e convivendo, conhecendo as pessoas, você conhece as dificuldades, você conhece um pouco do perfil de cada um. E o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando ele percebe que uma palavra dele pode mudar o caminho de muitos. Sim. É comum eu encontrar pessoas hoje no mercado que batem nas minhas costas, me abraçam alegres e agradecem pela profissão que tem hoje. Isso é gratificante. Isso é demais. Eu tenho palhaços que trabalham em Osasco hoje. Eu não dei aula para eles, eu os convidei para trabalhar comigo quando eles não eram nada, eles nem se entendiam como palhaços. E hoje trabalham. E ouvem as minhas críticas porque eu sou cruel. Eu não quero aquele cara que pinta o narizinho simplesmente de vermelho, coloca a peruquinha que comprou na 25 de março e cobra R$70 para fazer 2 horas de festa. Não, para mim não funciona desse jeito. Você tem que buscar o caminho desde o começo, buscar com seriedade. Essência. Né? E isso no teatro eu fiz isso, faço isso no circo. Eu sou, as meninas, é uma piada que eu vou falar agora, mas assim, talvez por ser um pouco sensitivo, de sentir o próximo, as meninas chegam para fazer aula, elas estão de TPM, elas estão naqueles dias e eu percebo, e eu passo a mão na cabeça, eu falo para ela ficar de ladinho. Pô, Douglas, por que você me separou aquela hora? Fala que você não estava muito bem. E aí depois eu recebo uma mensagem, nossa, você percebeu isso em mim? Percepção, né? Eu não estou sozinho aqui, né? Eu não estou sozinho, você está aqui, todo lugar que eu olho tem uma pessoa, tem uma energia, eu não estou sozinho em momento algum. E eu coloco isso em prática. Por isso, transformo. Quando eu posso me doar, e eu sou uma pessoa que tem o hábito de ser caridoso, de doar-me para as pessoas, para o próximo, e faço outra piadinha. Eu não posso ver um carro na rua com um problema com alguém empurrando, que eu desço do meu carro, quando eu tinha carro, para poder empurrar. Nossa, hoje em dia isso é uma raridade. Pois é, mas por que eu faço isso? Porque eu já precisei que muitos fizessem isso para mim. E aí eu vou lá e empurro o carro, a pessoa não sem dever nada, não precisa nem me pedir favor, não precisa nem me agradecer. Eu vou lá e empurro. Porque outro dia alguém vai me ajudar, já me ajudaram na verdade em outras ocasiões, e nem fico fazendo para esperar que alguém me ajude. Faço porque é gratificante, é bom se puder ajudar o próximo, fazer algo por alguém. Eu acho isso importante, independente de quem seja, amigo, colega, às vezes até alguém que você não tem muita afinidade, né? Mas são seres humanos. São seres humanos. Douglas, por favor, você poderia citar um fato marcante ocorrido que você leva com você como exemplo? Um fato marcante, nossa, são muitos, né? Eu sou um cara determinado. Esse olho roxo aqui, que eu peço desculpas, inclusive, se vocês conseguirem ver o meu olho roxo. Quer falar um pouquinho sobre o olho roxo? Esse olho roxo aqui é treino. Tudo que eu faço, tudo que eu idealizo, tudo que eu quero, eu busco a fundo. Eu não faço nada pela metade, ou tento não fazer pela metade. Às vezes o universo nos impede de concluir algo, mas é nos preparando para algo posterior. Eu, quando entrei para o circo, eu tinha um objetivo, né? Eu queria ser trapezista e perguntei para o meu professor, Guto, quanto tempo eu preciso para fazer isso? E ele me respondeu sucintamente, sem pensar muito. Ele falou, Douglas, em 6 meses você está fazendo isso, e em 1 ano e meio você faz isso. Eu falei, para subir no caminhão trapézio, que é o meu grande foco lá no circo, você precisa de quanto tempo? Ele falou assim, 1 ano e meio, aluno não sobe lá não. Eu disse para mim que em 3 meses dentro do circo eu estaria fazendo, e que em 6 meses eu estaria no caminhão trapézio. Como eu sou muito determinado, em 6 meses eu estarei no caminhão trapézio. E o fato marcante que aí liga tudo isso, a minha vida sempre foi assim. Eu comecei a fazer teatro, logo me tornei professor, porque eu sentia a necessidade de ensinar aquilo que aprendi. Eu fui fazer aula de dança, um tempo eu procurei formar, me tornei professor de dança, e assim aconteceu com o circo. Eu fui um aluno que me apaixonei pela arte circense, pela responsabilidade de se manter o circo vivo, a Picadeiro, o Circo Escola em especial, porque foi o lugar que me abraçou. Sim. E aí eu falei, gente, alguém tem que fazer alguma coisa para isso aqui funcionar. E aí foi quando eu me determinei.
abdiquei de todas as outras coisas, inclusive de ganhar dinheiro. Renúncia. Hoje eu ganho muito menos. Renúncia, essa é a palavra. Renunciei muitas coisas. O meu emprego registrado, o meu carro, tudo isso para abraçar a causa do circo. E abracei e a coisa deu certo. Em 6 meses eu estreiei, estou até hoje lá, tenho uma responsabilidade tamanha sobre o circo. Faço questão de ter essa responsabilidade, dou a minha cara a tapa para que o circo continue lá firme e forte e que a gente possa crescer sempre. E acho que são muitos fatos marcantes, mas acho que ultimamente o que mais me deixa dormir tranquilo quando eu coloco a cabeça no travesseiro para dormir foi justamente esse fato de ter acreditado que eu poderia me tornar um artista circense, que eu poderia, como artista circense, como Douglas, fazer algo pelo lugar onde eu trabalho, pelo circo, pelas pessoas que fazem circo, e acho que eu estou conseguindo fazer um pouquinho. Douglas, olha o resultado, que legal, desculpa te cortar um pouquinho. Sem problema. A Janaína, paz profunda, Janaína, colocou aqui, ó, Douglas deu aula de teatro para minha filha Isabela, parabéns pela profissão. Que legal, que bom. A recompensa. Obrigado, Janaína. Douglas, falando sobre o trapézio, que eu percebo que é o foco, que é, vamos dizer assim, a nata do espetáculo. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Os grandes números circenses, existem alguns poucos que são os maiorais, né? São os grandes, são como eu diria assim, os mestres, né? E o trapézio é um deles. É antigo, é milenar, é um número que fecha os grandes espetáculos. E eu me apaixonei justamente por esse. O Picadeiro Circo Escola é uma escola focada e que forma artistas principalmente para os aparelhos, para os aéreos. Tecido, trapézio fixo, lira, corda indiana, mas especificamente o trapézio. Essa escola, inclusive, formou grandes trapezistas e, ao longo de algumas décadas, manteve no mundo trapezistas brasileiros sendo os primeiros no ranking. E até hoje, ainda hoje, aliás, existem muitos trapezistas que se formaram conosco que trabalham fora. Eu tenho amigos assim que estudaram comigo e hoje trabalham na Suíça, trabalham na França. Excelente. Excelente. E assim, trapézio, modéstia à parte, é a pupila dos olhos no circo, né? Douglas, falando dessa questão da arte, que a gente está chegando no final do nosso programa, infelizmente passa rápido. Passa mesmo. Eu gostaria que você definisse, que você sintetizasse o que para você significa a palavra arte. Arte significa vida, opção de vida. Cada um escolhe, você escolhe ser médico, escolhe ser motorista, e aquilo te faz bem. Então a arte para mim é vida porque é o que me faz bem. Eu vivo arte, consumo arte, vendo arte, vivo de arte. Em tudo que eu faço tem um pouquinho de arte. Eu deito para dormir, eu acordo para fazer uma poesia porque me veio algo do meu dia, aquela coisa toda. Arte para mim é vida. Hoje, dentro de todos os segmentos artísticos, circo é a minha vida. O circo como arte, evidentemente, é o meu grande carro-chefe. É a sua essência de vida. Hoje é a minha essência de vida. Douglas, a gente quer te agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Peço desculpas pelo tempo curto, mas o convite para uma segunda parte a gente já deixa aqui em aberto. Já está aceito. Quero agradecer aos meus irmãos internautas por essa participação, por essa interação. Quero deixar aqui o recadinho da arte sendo expressa pelo circo, a expressão do sagrado junto à sociedade, junto a mim, junto a você. Nós vamos deixar aqui para finalizar um pequeno vídeo desse trabalho realizado do nosso querido irmão Douglas e até a próxima quarta-feira às 20h30. Namastê.